Olá, boa noite. Que maravilha! Hoje vamos aqui com uma live com a nossa querida amiga e escritora Luísa Medeiros. Boa noite, Cibele, minha xará. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos e todas que estiverem chegando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live que nós vamos falar sobre a Luísa, conhecer um pouquinho mais sobre ela. Vamos conhecer um pouquinho também sobre sua obra, Troncos e Barrancos, né? E espero que todos interajam. Então, se tiver alguma pergunta, manda aqui para a autora. Eu vou ler um pouquinho aqui sobre a Luísa, para a gente começar já sabendo, para quem não a conhece, já sabendo um pouco sobre ela, né? A Luísa é brasileira, é agente da Polícia Federal e residente em Teresina, Piauí. Cidade onde nasceu e vive até hoje. Estreia como romancista com a obra Troncos e Barrancos, após escrever contos para coletâneas. É graduada em enfermagem, direito e pós-graduada em administração hospitalar. E essa é um pouco da nossa querida Luísa. Vamos já chamá-la. Boa noite, Michele. Boa noite, Marcela. Maravilha ter vocês aqui. Vamos aqui convidar a autora. Prontinho, Luísa. Já aceitei você. Podem entrar aqui, por favor. Boa noite. Que maravilha. Boa noite, Cibele. Que alegria conversar com você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você e com todos que estão nessa live no momento. Que maravilha. Tá chegando aqui algumas pessoas, algumas escritoras, amigas nossas. A Jani, a Mara Jimenez, Jani querida, que eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Áureo, a Sandra Santos, a Marcela Nalim, a Michele, que também eu tive a honra de conhecê-la. A Cibele chegou bem no comecinho aqui. A Cibele é um doce de pessoa. É. Também com esse nome, né? Fazer o quê? Sua xará não podia ser diferente. Uma amiga que eu tenho que também é Cibele, ela chega elogiando. Nossa, aí é mal barato, a gente faz a maior zoeira com essa história do nome. Mas maravilha, Luísa. Eu falei um pouco de você, mas eu quero que, por favor, você se apresente para as pessoas, para quem não te conhece ainda, saber mais de ti. Fica à vontade. Bem, acho que você falou quase tudo, mas eu sou Luísa, né? Moro em Teresina, no Piauí. Trabalho na Polícia Federal há 26 anos, bastante tempo, e gosto muito de ler e escrever. Né? O que me trouxe até aqui, a literatura, foi as vivências, né? O dia a dia e novas descobertas, né? Furando mais uma bolha da enfermagem, da polícia, e aí a gente vai conquistando novos espaços. Que maravilha. Só que não vai ficar assim, né, Luísa? Você vai contar pra gente como é que foi isso, como é que começou esse atravessamento da escrita, esse seu desejo de escrever. Você sempre escreveu? A partir de quando você começou a escrever? Conta isso aí, como é que foi? Bem, Sibeli, a gente vai se descobrindo, né? Nós somos um ser humano que não para. O ser humano não deve, né, parar. Ele deve sempre se redescobrir todos os dias. E eu escrevo desde sempre. Só que eu sempre fui, desde criança e adolescente, aquela pessoa do meu diário. Né? Então, no meu diário, eu preenchia diários e diários, contando o meu cotidiano. Só que contar o cotidiano, na verdade, é uma escrita. Né? É uma escrita, é o seu olhar em relação ao outro, em relação a você e o seu cotidiano.
você, na verdade, você coloca ali as suas expectativas, né? Em relação ao outro e as suas expectativas em relação a você naquele determinado momento do dia. Eu fazia isso com frequência, né? Frequência diariamente, e preenchia isso. E ao chegar na adolescência, além de gostar muito eu estava num colégio muito bom, tinha uma biblioteca boa. Nessa biblioteca eu tive acesso a todos os bons livros e aproveitava ao máximo os bons livros, principalmente os clássicos da literatura brasileira, que eu gostava, sempre gostei muito. Então, nessas minhas escritas de diário e de escrever alguns versos, alguns contos, que eu adoro escrever contos, eu descobri que nesses diários eu também utilizava como uma ferramenta de autoconhecimento. Por quê? Porque à medida que eu escrevia nos diários, eu também colocava ali um conflito, né? Vamos supor, um conflito do dia. Eu colocava os personagens, eu colocava as pessoas, eu colocava como eu me sentia, às vezes no calor da emoção, e ali ácida, né? A escrita ácida. Mas, e deixava decantar, como a gente deixa a literatura, né? O livro decantar depois de escrito. E percebia que eu conseguia tomar atitudes mais racionais. Então, terminou sendo uma ferramenta que eu trouxe para a minha fase adulta, né? E fui levando para a escrita. Então, escrever e entrar na escrita, na forma de divulgação, faz pouco tempo. Foi logo após a pandemia, na fase de divulgação. Agora, de escritas, eu já escrevi muito e perdi muita coisa que escrevi também. Então, quer dizer que você começou a mostrar seus textos após a pandemia? Sim. Antes eu achava que eram só meus. E o que foi que te fez mudar de ideia? O que te fez Na verdade, a mostrar? olha, Porque a gente na sabe verdade, a internet, o Instagram, na verdade, né? Depois da pandemia houve essa explosão do digital. E eu passei a conhecer várias pessoas que estavam no mundo literário, que eram pessoas, né, do dia a dia. Então eu passei a ver os escritos com outro olhar, né? Um olhar mais de aperfeiçoamento mesmo. Então, eu comecei a fazer vários cursos, fiz vários, e conversar com pessoas, seguir pessoas, editoras, e comecei a entrar nesse mundo, furar essa bolha, né, que você fica de que não posso mostrar o meu escrito, não vai dar certo, isso é só meu. Então, eu resolvi escrever mais, publicar, né? Em algumas coletâneas foram várias aí revistas e fiz alguns cursos também lá, publicava. Aí, de repente, num dos contos, era para ser um conto, mas ele crescia, né? E o personagem é o coração da escrita, o coração da obra, seja ela um conto, seja ela um poema, porque tudo gera em torno da humanidade, né? Da nossa humanidade, do nosso ser, né? Ser pessoa nesse mundo. Então, eu comecei a fazer um conto, a escrever um conto, e ele crescia, e o personagem, que no momento era o Zion, que deveria ser o principal, ele não crescia como a Nair, né? A Nair reivindicou o momento dela, reivindicou o protagonismo dela, e ela crescia, pegou a minha mão e tipo, vamos lá, vamos, que a gente tem muita coisa para contar. E eu me deixei levar de forma prazerosa, fui muito feliz escrevendo Troncos e Barrancos, porque, na verdade, era um momento em que eu chegava em casa e queria passar o dia pensando no capítulo seguinte, né? O capítulo seguinte era sempre um momento de dedicação total e feliz por estar escrevendo o livro. Fiquei muito feliz. Mas daí, quando você foi mostrar para o público sua escrita, já foi com o livro, já foi com esse romance? Ou você já tinha mostrado alguma coisa antes, já tinha publicado alguma coletânea? Você já tinha dito para as pessoas que você é escritora? Sim. Alguns contos que eu gosto mais, algumas crônicas, às vezes ácidas, às vezes
humor, um pouco de humor, né? Mas mais contos. Eu gosto de escrever contos. Com facilidade, eu acho, assim. Vem e eu escrevo. E o romance não. O romance eu vi que eu sempre quis escrever um romance. Quando a história ela se condensou, né, na minha cabeça, começo, meio e fim, eu sabia onde eu queria chegar, eu disse, agora é hora de sentar e escrever. Mas ele começou a ficar bem, eu me revisitei, né, revisitei as minhas vivências, a empatia, as memórias afetivas, então é um momento muito legal escrita, muito legal mesmo. Luísa, mas você tinha feito cursos de escrita antes? Alguns quadro amarelo do professor Assis Brasil, fiz carreira literária, fiz patuscar e fiz vários, Companhia das Letras. Assim, eu terminava um, começava outro e às vezes tinha 2, tinha 3. Então era assim, era escrevendo, estudando, escrevendo, estudando. Maravilha. E como tem sido? Como tem sido escrever esse livro e como tem sido essa divulgação e esse feedback dos leitores? Você já deu para você sentir isso, né? Sim. Graças a Deus, no começo é muito difícil. Quando a gente está escrevendo a primeira vez, a gente não tem leitores, né? A gente não tem leitores, a gente tinha editor, não tinha nada. Eu não tive editor para escrever o meu livro. Eu escrevi o livro sozinha. Tipo assim, coragem de escrever, vontade de escrever, fui lá e fiz. Então, assim, o livro, ele existiria de qualquer forma, mesmo que eu não fosse publicar. Então, às vezes eu pensava, eu não falava para muitas pessoas que estavam escrevendo, eu acho que com medo de desistir, talvez, mas não sou muito de desistir de nada, né? Eu sou escorpiana, então você já sabe. Né? Então eu comecei a escrever um livro e eu sempre tive o incentivo do meu esposo, Fernando. Quando eu terminei de escrever o livro, entreguei a ele, dá uma lida no meu livro, terminei o livro. E ele sempre... Aí ele, o livro é bom, eu gostei do livro, vamos publicar. Eu disse, calma. Eu preciso de uma leitura crítica. Submeti o livro a uma leitura crítica. Ela veio muito positiva, né? Mais positiva, inclusive, do que eu estava imaginando. Porque eu não tinha um parâmetro. Conta pra gente quem foi a leitura crítica. Essas ideias são maravilhosas pra gente. Né? Não, eu fiz pela autoria, escritora, né? Que é aqui da live. Quem? Oi? Quem foi a leitora crítica? Olha, eu fiz com a autoria com a Laís, né? Era quem eu tinha contato. Da autoria da Alessandra Ruiz. Então, ela não é nem um portfólio, né? A gente imagina porque o livro, portfólio mais regional, mas eu queria realmente furar a bolha, eu queria realmente que as pessoas que não estivessem naquele meio, lessem o livro, para que ela atingisse mais públicos do que o público já está acostumado com a nossa escrita mais regionalizada. Né? Mostra o nosso regional. E eu disse, não, eu quero uma leitura crítica bem diferente, que é o contrário do que as pessoas indicam, né? Olha, você nunca vai mandar um livro para... Eu digo, não, eu quero assim. Por quê? Porque eu quero ter outro olhar sobre a minha escrita. E foi muito bom. Então, foi um apoio bem grande. E aí, depois da leitura crítica, eu me senti mais segura. E terminei o livro. E a ideia era lançar de forma independente, né? Mas veio a ASIS, eu apresentei e terminei achando que seria mais fácil para mim, porque primeira vez independente também a gente sabe que tem vários percalços pelo caminho. Então eu fui lá, apresentei na ASIS, deu certo. Está aí. É uma realidade. Maravilha. Depois dessa dificuldade, né, de mostrar-se, de deixar o livro prontinho para colocar no editora, nossa, é um processo imenso. Aqui tem muitos escritores, muitas escritoras acompanhando a live, mas também para as pessoas que não estão acostumadas com esse processo, não imaginam o trabalho que é e o cuidado que a gente tem realmente
para deixar esse livro, esse produto, né, que passa a ser um produto comercial, o mais perfeito e de maior qualidade profissional possível para poder ir para as mãos do leitor, né? Porque, afinal de contas, o nosso maior propósito disso tudo é ser lida, né? É que essa obra chegue a um número maior de pessoas e que mais pessoas possam conhecer a nossa história, né? Então, a gente prepara com muito carinho, com muito cuidado, para realmente levar o melhor para os leitores com muito profissionalismo. Não é verdade, Luísa? Com certeza. Com certeza. A gente fica imaginando a cara do leitor, como é que ele será, o leitor, como é que será depois e depois. Então, são várias expectativas que ficam em cima, né, da nossa cabeça, até ele sair. E agora, é uma sensação bem completa, né? É maravilhoso, né? É uma emoção. Maravilhoso. Pronto. É uma emoção cada leitura, não é verdade? Cada leitura, cada retorno, né, do leitor. Eu fico imaginando, né? Há algum tempo atrás não existiam as redes sociais para que as pessoas dessem. Eu tenho recebido muito retorno, muito feedback através do direct. Muitas pessoas leram o livro e alguns que divulgam profissionalmente ou não, né, entram no direct, olha, dão um retorno e eu fico assim super feliz, porque esse retorno é muito importante para o autor. Muito importante, principalmente para o autor de primeira vez, como no caso, na primeira obra, né, sendo publicada. É verdade. Eu acho que depende muito também do escritor, né? Tem escritores mais fechados, que gostam mais de ficar quietinhos e que não gostam muito dessa relação. Mas, assim, acho que a maior parte gosta mesmo e tem curtido muito essa relação através das mídias sociais, né? E esse vínculo com os seus leitores. Eu acho que uma boa parte tem gostado muito disso. E eu estou incluída, assim como você também, que eu já vi pela sua fala. Mas vamos agora falar um pouquinho. Pode falar. Eu só ia dizer que a obra, né, literária é uma arte, né? E a arte não tem como você esconder, né? Você tem que dar publicidade para que cada um dê a sua impressão em cima daquela obra, sua visão. E é importante, sim, para o autor, inclusive não só aquelas pessoas que leem, como as que divulgam também. Eu acho que os bookstagrams, eu divulgo como as, são todos, e você também. É importantíssimo nessa fase, né? Principalmente nessa primeiro livro. Por quê? Porque são pessoas que estão ali trabalhando em prol, né, de dar divulgação de uma obra literária. Então, eu acho muito, precisa ser valorizado, né, por todos nós, principalmente pelo escritor. Sim, eu acho também. Eu acho que é necessário e é muito importante, né? E, assim, é um trabalho que eu também valorizo muito, porque é um trabalho que me ajudou e me ajuda muito a poder conseguir mais leitores, a divulgar mais meu trabalho. E eu conto também com essa ferramenta, né? De não só eu mesma divulgar, mas também alguns bookstagrams, alguns amigos e amigas escritores que, assim como eu, são independentes e que buscam cada vez mais furar essas bolhas e atingir o maior número de leitores. Isso é muito importante. No final das contas, quem ganha com isso é a nossa literatura nacional. É a nossa Porque com tudo isso, nós estamos fomentando, sim, a leitura e a literatura nacional em nosso país. Então, os números têm mudado, né? Principalmente nesse período pós-pandemia, os números têm mudado. E graças a esse movimento que nós estamos fazendo também nas redes sociais, né? Não só tem mudado, Sibeli, como tem atingido um público cada vez mais jovem, né? Sim. Você vê o sucesso da Bienal, né? Deve-se ao trabalho dos bookstagrams. Com certeza, eles dramatizam a obra, muitos falam, uns fazem resenhas belíssimas, fazem posts belíssimos. Então, assim, você vê que é um trabalho que cada dia se aperfeiçoa mais, né? Para poder levar a obra para mais pessoas de uma forma mais democrática, mais visível,
né, mais compreendida, como uma coisa que não está ali na biblioteca ou numa livraria escondida, ela está ali. Exatamente. Fácil, fácil acesso, é um clique e você vai lá e adquire a obra. Então, eu acho muito legal, muito legal. Exatamente. Até mesmo para quem não tem uma condição de comprar um livro, que pode baixar o livro na Amazon. Essa é uma outra ferramenta riquíssima, né, que veio para nós. A questão da informação de como se publicar um livro, de como divulgar o seu livro, também, né? Tudo isso através das redes sociais, porque quantas pessoas tinham o sonho de publicar uma obra, que guardava seus escritos, achando que era uma coisa que era impossível, né? E eu acho que a internet trouxe essas informações, essa entrega de informações que tornou acessível a gente poder conseguir realizar os nossos sonhos como escritor, né? Nos ajudou a sair da gaveta, não é verdade? Certamente. E também as plataformas digitais, vem aí os podcasts. Então, assim, o Brasil não pode ficar atrás, né? Então, as pessoas precisam ver todas essas ferramentas de leitura com naturalidade. Porque todas elas têm sua vantagem. O livro físico, aquela coisa, né, gostosa de você ter, com autógrafo e tal. Mas o digital, você leva um Kindle para qualquer lugar, numa viagem, ele está ali, você alimenta a sua biblioteca. Então, assim, são várias ferramentas que vieram agregar e melhorar o acesso à literatura. Exatamente, isso é que é importante. Agora E isso é importante. Falar do nosso protagonista principal, que é o livro. O livro Troncos e Barrancos, né? Eu vou ler aqui a sinopse para poder a gente falar um pouco mais sobre ele. Sem spoiler, por favor. Troncos e Barrancos é um Sem romance. spoiler. Exato. É um romance de ficção em que uma jovem oprimida pelo pai vivencia uma jornada de conflitos familiares que a levam a viver em uma região de escassez de recursos e degradação ambiental. A história é ambientada na região norte do Brasil, em meio a crimes ambientais, suspense, abusos e todas as angústias comumente enfrentadas pelas mulheres daquela região. Traz uma narrativa eletrizante em torno de um enredo investigativo e envolvente, em que a jovem protagonista da trama e o mágico de Circo Dion vivenciam um amor proibido que enfrenta preconceitos e padrões morais da época. Essa é a obra, né, da Luísa Medeiros, Troncos e Barrancos, que também está disponível na Amazon, você também encontra com a autora, e também no site da Ase Todas as marketplaces, né? Todas, né? Luísa, Submarino. Agora me conta pra gente como é que foi a inspiração dessa obra. Fala sobre essa criação, por favor. Bem, Troncos e Barrancos, ela é uma obra que fala das raízes brasileiras. Eu digo raízes brasileiras por quê? Porque é aquela coisa mais profunda, mais próxima da terra, né? Onde o protagonista é natureza e a natureza é protagonista. Então, quando eu já trabalhei em regiões de difícil acesso. Quando eu entrei como policial, eu trabalhei em regiões do norte do país, sul do Nordeste, norte. Então, nesse período, como enfermeira também trabalhei em regiões de difícil acesso, também trabalhava com pessoas desnutridas e parteiras. Então, todas essas situações não tem como não te atravessar, não atravessar a nossa vida. Né? Não tem como a gente não descobrir um novo mundo, um mundo totalmente diferente do que a gente vive. Então, quando eu fui para aquela região, então eram poucas mulheres, pouquíssimas, inclusive quando eu tomei posse, numa operação de última hora, eu era a única mulher em meio de 150 e tantos homens. Né? Então, eu ficava pensando,
eu estou aqui, esse não é o meu lugar, porque eu estou sozinha aqui, ou elas não estão aqui porque elas não descobriram que esse é o lugar delas também. Então, quando eu cheguei naquele lugar, então eu comecei, eu já vinha de um trabalho comunitário, então eu sempre fui muito comunicativa, de conversar com as pessoas onde eu chegava, conhecer, tentar compreender a dor, né? A alegria, a expectativa das pessoas que estavam no lugar, porque eu já fazia isso na minha profissão anterior, né? Diagnosticar o ambiente para poder achar, né, estratégias. Então, nessa época, ao invés de estar escrevendo uma pós-graduação em administração hospitalar, que eu estava, inclusive, lendo a administração também, eu tinha um caderno e eu começava a escrever também sobre isso, né? E escrevia o quanto das Anaís eu via, quantas da Solange eu conheci. Poucas pessoas estiveram naquela região, que viram uma condição análoga à escravidão, num lugar tão isolado, pessoas que não tinham, né? Aí eu disse, eu tenho que trazer essa história para o meu livro, lógico que eu tenho que trazer. Porque ele, quantas pessoas estiveram lá? Muito poucas. Estão se propondo a escrever o livro. Então, quando eu comecei a escrever, eu sabia que o personagem não ficaria onde ele ficou no conto, que era... eu tentei dar um desfecho e ela não me permitiu, ela simplesmente me rejeitou totalmente. Eu não fico aqui pronto, eu quero seguir a minha jornada, e me reivindicou. Eu disse, olha, não tem jeito, eu acho que essa é a hora de revisitar essa fase em que eu vivenciei com muita alegria e, ao mesmo tempo, muita tristeza, que é o momento em que a gente vê que, apesar de estarmos em situações econômicas, sociais, culturais, geográficas tão diferentes, somos tão iguais, nossas dores são tão parecidas, nossas expectativas mínimas são tão parecidas, né? São tão... as coisas básicas que elas desejavam ter, tão parecidas com o que a gente também deseja ter para os nossos filhos, para nós, para a nossa comunidade. Então, aí, nesse momento, eu disse, olha, troncos e barrancos, ele tem que ser troncos e barrancos, porque as pessoas vivem presas, isoladas, vendendo sua mão de obra, até hoje, os dias de hoje, entre e para troncos e barrancos. Então, eu levei a obra e ela o tempo todo, ela é uma analogia, homem-natureza, natureza-homem. Maravilha. Você leu, eu acho que você sentiu. Você pode... Está na hora de você me dar seu feedback. Olha, é uma narrativa realmente que nos prende muito, né? E pra gente que é mulher, a gente sente demais, né? Sente todo esse atravessamento e sempre sente muito o quanto é forte tudo isso. E eu super indico, né? Como eu já disse na minha resenha, e eu acho que vale muito a pena. Eu gosto de leituras como essa, que traz a fantasia mais para o lado da realidade, né? A ficção, aliás, mais para o lado da realidade. Eu gosto disso, eu gosto dessa narrativa que faz o outro a refletir sobre o que está além do seu próprio mundo, né? do seu próprio umbigo. Então, por isso que eu gostei do livro e por isso também que para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Né? Prazer também é todo meu. Então, isso é maravilhoso, porque cada um escritor tem um olhar, uma visão de mundo diferente, né? Mas quando a gente escreve sobre algo que nos atravessa, que nos faz sentir, porque não é à toa que você levou a narrativa para o lado que levou, é porque você viveu tudo isso de uma certa forma, a dor dessas mulheres te fez sentir um pouco no lugar delas, né? Isso é muito bonito, né? Porque para fazer isso precisa ter sensibilidade, né? E essa sensibilidade é o que faz diferente no seu texto, né? É o que faz diferente no meu texto, né? A gente aprende inúmeras técnicas narrativas, isso as escolas ensinam, os professores, a gente vai para um curso exatamente para aprender isso. Só que tem uma coisa que ninguém ensina,
o outro, que é a sensibilidade e a visão de cada um. E isso vai para o seu texto, né? E é isso que vai encantar o seu público leitor, né? Isso é o bonito, né? Isso é o bonito da arte, né? Então, isso é o que ninguém ensina, né? isso Isso é o é que que ninguém ninguém ensina, não tem, né? A gente chega lá, olha, e quando a gente está na solidão, você e as palavras, né? Então não tem jeito, você vai se revisitar, e você é quem você é na escrita. Então eu acho que Troncos e Barrancos, ele não é um romance fofo, nem é um romance sangrento, exato. mas ele é real, assim, ele é realista, eu acho que ele tem a medida da vida como ela é. Então eu tentei sempre tirar, às vezes, muitas pessoas vão ler o livro pensando, é um romance, porque o personagem, ele era ingênuo como qualquer pessoa, como qualquer adolescente, como qualquer jovem. Nós nascemos ingênuos, como uma criança ingênua, né? Então somos levados, às vezes, né? Na vida, somos levados a viver o que nos propõe todos aqueles que estão ao nosso redor. Né? No caso da personagem da protagonista, não era diferente, né? Ela não é diferente, a protagonista. Ela segue caminhos que não foram escolhas, né? Nem sempre são escolhas. Mas assim, você também trouxe um pouco de leveza, né? Quando você traz essa figura do mágico, né? Eu achei muito poético isso. Como é que foi isso? Trazer para um clima tão pesado, aí você traz assim a magia do mágico, aí nos mete ao circo, ao colorido de uma certa forma. A cabeça da gente já dá essa como se fosse um respiro na narrativa. Eu acho que a magia, o circo, ele tem aquele momento em que, porque o mágico em si era alguém que pudesse transformar a vida da protagonista. Você vê que numa parte em que ela faz um momento reflexivo sobre a prisão e sobre o que é o circo, sem portas, né? Livre, que se desarma, né, diante. Ele está preparado para fazer rir, chorar, emocionar, mas ele se desarma e segue. Né? Então, nesse momento, eu imaginei que para ela começar a jornada dela, ela precisava de um motivo muito forte, um motivo maior, um motivo que fosse além da razão desse momento. Tinha que ser algo que fosse maior, que fosse sentimento, que você fosse mesmo arrastada, levada. E aí o circo apareceu. Eu sempre gostei muito também de circo, de ir ao circo sempre que podia, não perdia, e gostava muito. Hoje é uma coisa bem mais, né? As pessoas hoje não frequentam tantos, eles não são tantos também, mas eu acho um lugar mágico, um lugar muito legal. Maravilha. Não vamos falar dos preconceitos, porque eu acho que o preconceito ele não se resume ao circo, ele se resume à arte. O brasileiro, ele ainda não compreende a arte como parte do ser humano, né? Como uma manifestação humana, independente das condições econômicas e sociais que você tiver, você tem que expressar arte. Seja tocando um instrumento, seja escrevendo um livro, seja pintando um quadro. Eu não vou ser Picasso, por isso eu não posso pintar. Quem disse? Né? Então, essa expressão artística, a partir do momento que você expressa isso, você passa a respeitar o outro, né? Que usa aquilo como um trabalho, que encanta pessoas e que cobra por esse trabalho. Então, assim, a partir do momento em que você expressa essa sua humanidade, essa sua delicadeza de ver as coisas através da arte, da pintura, da escultura, da literatura, da música, você se transforma também num ser humano melhor. Então, as pessoas que ainda têm muito preconceito com a arte é porque elas ainda não estão aculturadas, né? Culturadas. Então, vamos ver preconceito nessa narrativa, viu, gente? Vamos ter preconceito, porque
o protagonista mor, ele é muito autêntico, né? Ele ainda é essas criaturas que estão aí, que não estão aí, eu creio que para a evolução dos demais. Exatamente. Porque toda evolução precisa de desafios, né? Exato. Toda evolução humana precisa de desafios. E eu acho que essas criaturas estão aí para a evolução humana dos demais. Essa é a hora que você que eu digo, você que é preconceituoso, você vai levar uma cutucadinha aí dessa narrativa. É. Verdade. Você pensar, né? É. E me conta como é que tem sido as leituras, como é que tem sido a divulgação, porque a gente faz uma relação danada para aprender a escrever o melhor, para publicar, é outro problema, para encontrar uma editora. É. E aí chega prontinho na mão da gente, só que ninguém deu para a gente a receita de como fazer. Então, como é que a Luísa, que é funcionária pública, que vem aí desse meio tão diferente, que tem essa sensibilidade na escrita, tá com seu livro na mão e agora? Como é que tem sido isso? Agora, olha, o marketing é a parte mais difícil, nossa. Eu nunca pensei. Eu queria escrever um livro, né? 800 páginas, 1000 páginas, mas o marketing é um desafio. Mas eu estou entrando, pisando nesse solo sagrado, né? Eu acho que eu estou tendo o apoio, eu digo, contando com o apoio de muitos books, Instagrams, e divulgando também o livro através de pessoas, sempre que as pessoas leem o livro, gostam de ligar, divulga, apresenta, fala para alguém. Ainda está tímido, mas eu pretendo eu pretendo aumentar essa jornada do livro, porque eu acho que ele é eterno. Sim. Ele é eterno, é eterno por ser uma temática eterna. Não tem, eu digo temática, eu não gosto muito disso, temática, porque a vida não é uma temática. São várias temáticas que entram nesse universo. Mas eu acho que eu terei tempo e quero me dedicar a isso, ao livro e a outros que eu quero escrever também, já estou começando outros. E vai continuar como uma coisa natural, naturalmente, sem despretensiosamente. Maravilha. Isso aí, maravilha. Vamos crescer esse número de leitores, né? Verdade. Então, mais uma vez, eu quero dizer para as pessoas que o livro Troncos e Barrancos, esse romance maravilhoso, tem resenha aqui, tem outras inúmeras resenhas que também você vai ver através do Instagram da Luísa. Então, quem não segue a autora, segue, tá? E que tiver a curiosidade de fazer essa leitura, faça. Essa também é uma forma de apoiar a nossa literatura. É lendo literatura brasileira e literatura contemporânea, literatura de escritores independentes também. O livro está disponível na Amazon. Saiba que a sua avaliação nos ajuda muito a impulsionar para que cada vez mais esse livro também chegue a mais pessoas, porque a Amazon entende que se o livro é avaliado e comentado, então vai para o ranking de divulgação também. Então não deixa de colocar lá as tuas estrelinhas, né? Colocar um comentário, coloca um comentário breve, não vai tomar tanto teu tempo, mas não deixa de fazer. E o interessante também dizer é que não é preciso só você ter lido no formato digital para colocar a tua avaliação lá, não, tá? Então, mesmo que você tenha lido só o exemplar físico, você pode também ir lá e deixar a sua avaliação, tá? Uma outra coisa para você que quer contribuir com a divulgação da obra é fazer uns stories. Comenta alguma coisa, coloca alguma coisa lá nos teus stories falando sobre a obra, sobre a autora. Isso também ajuda para que isso também chegue a mais pessoas. Então, todas essas ações contribuem muito com a gente, contribuem muito com a literatura nacional. E foi um prazer imenso conversar com você, tá? Eu quero agradecer muito a presença de todos e de todas aqui. Então, adquira uma obra, compartilhe aí nos seus Instagrams, tá? E, Luísa, por favor, a palavra está com você. Fica à vontade aí para se despedir das pessoas.
Bem, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes na live com a gente. Agradecer a você, Sibeli, que é uma escritora sensacional, uma grande escritora que foi um prazer enorme te conhecer. Dizer que, inclusive, quando eu fui para o Nordestinas, era um laboratório. Eu queria conhecer os leitores de uma obra regional. Eu digo, nossa, E aí fui ficando, né? Fui ficando porque o debate era bom, a energia era boa. Então, assim, e te conhecer foi muito legal. Você é uma grande escritora, o livro está lindo, é o Inútil. Lindo, forte, um tema aqui. Queria também convidar a todos que aqui estão a conhecer o mundo de Troncos e Barrancos e se emocionar com os personagens fortes e marcantes que eu escrevi com tanto carinho, com tanto amor e felicidade em escrever Troncos e Barrancos. Dei o melhor de mim nesse livro e tudo que estava ali, que eu podia fazer para poder tentar passar uma mensagem para cada pessoa que estivesse lendo, a mensagem que às vezes ela é triste, mas ela é de superação, é de reconhecimento. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali, elas não poderiam, a maioria, talvez nenhuma, escreveriam sobre a sua história, seu poder de fala, né? Então, quando a gente está ali, nós somos essa pessoa, esse momento de fala deles. Então, eu me fiz voz daquelas pessoas no livro, me fiz escrita daquelas pessoas no livro. E queria agradecer a todos que aqui estão, dizer que apoiem a literatura nacional, leiam mais mulheres, e é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Beijão. Boa noite. Tchau. Beijão.